Olá, mundo! Olá, fãs, ouvintes! Bem-vindas a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre a vida, o mundo e a internet. Eu sou Giovana e esse é o meu take sobre metas. Olá, como vocês estão? Espero que estejam todas muito bem. Eu estou, principalmente porque está fazendo frio aqui em São Paulo e eu sou uma pessoa que gosta muito de calor. Mas o tanto de calor que estava fazendo nessa cidade estava virando uma coisa assim meio insustentável, sabe? Realmente estava quente demais, desnecessariamente quente. E eu estou muito aliviada que chegou uma frente fria, porque eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir de tanto calor que eu sentia. E ontem e hoje, que foram os dias que mais fez frio, foram os dias que eu consegui dormir. Desde que o verão começou, basicamente. Na verdade, até mesmo antes do verão começar. Mas enfim, no episódio de hoje eu quero falar sobre metas. Como você já deve ter visto aí no título, vai ser uma reflexão em cima das metas. Se você veio aqui querendo dicas de como criar metas realistas, meta smart, como planejar o seu ano 100% bem, para que tudo que você se propor aconteça, sinto muito dizer que você veio ao lugar errado. Porque aqui hoje, o que eu quero propor é um questionamento sobre os nossos desejos. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa vibe de começo de ano, que tá todo mundo começando a planejar o ano ainda. Algumas pessoas planejaram no ano passado, foi o meu caso, eu fiz minhas metas antes de 2025 acabar. Mas eu sei que tem muita gente que ainda tá fazendo os planejamentos e etc. Então é isso. Por esse motivo eu decidi falar sobre metas hoje. Vamos começar? Você já parou para se questionar de quem são os seus desejos? Obviamente você vai pensar que eles são seus, mas eu sempre que eu paro para pensar nesse assunto, eu penso numa outra coisa que eu aplico em tudo na vida. Provavelmente algum filósofo ou sociólogo ou psicólogo já deve ter falado sobre isso, mas isso meio que foi uma conclusão assim que eu cheguei adquirindo vários conhecimentos no caminho, entendeu? E aí um belo dia eu cheguei à conclusão de que a gente vive sob três perspectivas. O eu, então a gente tem a nossa perspectiva e as nossas expectativas para nossa vida. O outro, então, que pode ser os seus pais, pode ser os seus amigos, pode ser o seu namorado, pode ser algum outro parente, os seus chefes, os seus vizinhos. Então, quando eu digo assim, o outro é uma pessoa em específico que tá dentro do seu ciclo de convivência, tá? Alguém que você tem intimidade, alguém que você realmente conhece, você consegue dizer o rosto e o nome daquela pessoa. E a terceira perspectiva é o mundo. Apesar do mundo também ser feito das outras pessoas, eu tô falando mais assim da sociedade e das instituições, certo? Então, nós vivemos sob essas três perspectivas. Nós vivemos de acordo com o que nós queremos, com o que nós achamos que os outros esperam da gente e com o que a sociedade espera da gente. Será que ficou muito abstrato? Não sei. O que tudo isso tem a ver com os nossos desejos? Obviamente, tudo. Porque quando a gente está falando
de metas, sejam elas metas de curto prazo, então para você realizar nesse próximo ano, ou metas de longo prazo, tipo aquela coisa, aonde você se vê daqui 5 anos? Né, uma pergunta meio entrevista de emprego, eu acho. Ou até a gente perguntando, você se vê daqui 10 anos, daqui 20 anos, e eu, tipo assim, cara, eu não sei nem se eu vou estar viva lá, peraí, né? Mas, enfim. O que eu tava falando mesmo? Aí, quando a gente tá falando dessas metas, quando a gente tá falando de sonhos, né? Eu acho que sonhos, eles são um pouco maiores que as metas, eles são até geralmente menos realistas, menos palpáveis, são coisas mais distantes ainda. E quando a gente fala dessas coisas, desses desejos, eles são um reflexo da vida que a gente leva no momento presente. Apesar de serem coisas que a gente espera do futuro, eles são parte de quem a gente é no agora. Obrigada para você que falou saúde. Eles são um reflexo que a gente. Não. O futuro, o que a gente espera do futuro, é um reflexo de quem a gente é no momento presente. E eu acho que é muito válido questionar os nossos desejos, para a gente entender se eles são verdadeiramente nossos. E também para a gente ter mais ou menos um pouco mais de clareza do quanto que a gente vive pelas outras pessoas. Entendeu? Então, assim, para suprir as expectativas das outras pessoas. E quando você tá sempre vivendo pra não decepcionar o outro, ou quando você tá vivendo pra se encaixar. Vamos dar um momento aqui pra moto passar, né? Que eu acho que ela tá querendo passar, gente. Quando você tá vivendo pra se encaixar num determinado papel que você aprendeu a desempenhar, você tá vivendo uma vida que ela é genuinamente sua, que ela faz sentido para você, que ela tá alinhada com o que você valoriza. Para a gente poder fazer esse tipo de questionamento, também é preciso algum nível de autoconhecimento, que eu vejo que muitas pessoas não têm, porque elas não são muito voltadas para a introspecção, que é realmente você olhar para dentro de si e ver o que tem lá. E a introspecção, ela é uma coisa que você pode praticar efetivamente com hábitos tipo escrever num diário, fazer terapia, ou você pode simplesmente falar e conversar com as vozes da sua cabeça. Mas para a gente entender, de qualquer forma, se o que a gente deseja realmente está alinhado com a gente precisa se conhecer. E o caminho contrário também. Para a gente se conhecer, a gente precisa saber o que a gente realmente deseja. Então, eu acho que é uma aventura, assim, parar pra refletir sobre essas coisas. Se você nunca parou pra refletir sobre isso antes, porque você pode acabar tropeçando e descobrindo que tem várias coisas na sua vida que você tá insatisfeita simplesmente porque elas não têm nada a ver com você. Simplesmente porque você tá fazendo um monte de coisa só porque a sua avó vivia desse jeito, e daí você aprendeu a viver daquele jeito porque era o jeito que ela vivia. Ou você tá seguindo tal carreira porque é o que você acha que seus pais vão ficar orgulhosos. Ou porque você acha que você deve alguma coisa para sua família, em relação a dinheiro, por exemplo. Ou você se comporta de determinada forma e você prioriza certas áreas da sua vida porque é o que te faz se encaixar no seu grupinho de amigos. Só que nem sempre essas coisas fazem a gente feliz, né?
nem sempre, assim, eu não digo que é de todo ruim você se importar com a expectativa das outras pessoas, porque eu acho que isso faz a gente humano, né? Eu acho que você se importar com o que os outros pensam é completamente humano e, de certa forma, até uma questão de sobrevivência, porque isso é o que te guia para você se encaixar num grupo. E nós que somos seres sociais, né? Nós precisamos dos grupos, porque o ser humano, eu já falei isso outras vezes, o ser humano não sobrevive sozinho, né? A gente precisa das outras pessoas. Então, de você se importar com o que as outras pessoas pensam, em certa medida, é necessário. Mas a partir de um momento, quando você se preocupa excessivamente com o que talvez elas estejam pensando, porque a gente também não sabe o que os outros estão pensando. A gente imagina, tem ali um vácuo na nossa mente, e aí o nosso cérebro preenche com alguma informação baseada em um fato que aconteceu e que a gente consegue resgatar na nossa memória. Mas a gente não sabe o que as outras pessoas estão pensando porque, pelo menos eu, não conheço nenhum telepata. Então, é uma projeção nossa também. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante. Quando você for pensar, eu quero isso, ou eu acho que tal pessoa quer que eu queira, e aí você vê o quanto da sua preocupação no que o outro quer que você queira fala sobre você. Porque tudo que a gente pensa sobre as outras pessoas fala mais sobre a gente do que sobre as outras pessoas. Então, se pergunte por quê. Tudo começa no porquê. Sabe? Por exemplo, digamos que você quer aprender a dirigir. Você já parou para se perguntar por que você quer aprender a dirigir? E aí você responde que é porque todo mundo dirige. Então, você vai dirigir também. E aí eu te pergunto, você tem um interesse realmente por direção? É uma coisa que faz sentido dentro da sua rotina? É uma coisa que facilita a sua vida? E a sua resposta pode ser sim, porque de repente você é uma pessoa que precisa fazer muitos deslocamentos durante o dia. E aí o transporte público acaba não dando conta disso, acaba te atrapalhando. Então, se você tiver o seu próprio veículo, isso faz sentido. Mas a sua resposta também pode ser não, porque você não faz tantos deslocamentos assim e você acaba gastando muito dinheiro com a manutenção do carro. E aí, se a sua resposta for não, eu te pergunto: mas então você quer dirigir? Silêncio, responda aí com as vozes da sua cabeça. E isso se aplica assim, gente, a basicamente tudo, sabe? Você pensar assim, se você tirar outras pessoas da equação, aquela coisa ela continua fazendo sentido pra você. Outro exemplo aqui é maternidade, no caso das mulheres. As mulheres são ensinadas a serem mães desde cedo. Só que estamos falando de construções sociais super batidas, né? Basicamente, tudo te ensina, quando você é mulher, a ser mãe. Mas algumas mulheres acabam não desejando ser mães. E ainda assim elas se veem num cenário de se sentirem obrigadas a querer a maternidade. E até sentir uma certa culpa por não verem tudo isso, sabe? E aí, se a resposta é você quer ser mãe, sim. Se você desconsiderar todo mundo, assim, tanto os outros quanto o mundo. Se você tirar tudo da equação e ficar só você ainda iria querer ser mãe? E se a sua resposta for não, então você não quer ser mãe. E você não precisa ser, só porque as outras pessoas estão esperando isso. Já comecei a falar desse gancho da maternidade, que é uma questão bem social. Eu queria aproveitar para falar sobre uma outra questão, que é a riqueza.
a gente que, principalmente quem é pobre, obviamente, mas a sociedade no geral aprende a desejar a riqueza sem parar pra pensar o que isso significa. E eu acho muito interessante quando eu vejo pessoas desejando coisas assim, muito de ostentação. Pra mim, me passa uma vibe de ostentação. Sabe? Não é sobre você ter dinheiro e ter qualidade de vida. Não, é sobre você poder comprar coisas pra mostrar pras outras pessoas que você é muito rico. E geralmente são coisas tipo morar numa mansão ou ter um carro de uma marca super X específica, ou fazer uma viagem pra um lugar caríssimo e tal. E só por aquilo, sabe? Tipo, nossa, por exemplo, Maldivas. Aí eu tenho muita vontade de ir pras Maldivas. Mas o que que tem lá nas Maldivas que você tem tanto interesse em ir? Já parou pra pensar? Será que você talvez não queira ir pras Maldivas só porque é o point dos riquinhos? Sabe? E eu vou ser muito específica aqui, tá? É o point dos novos ricos. Uhum. É... Ou você realmente tem um interesse, né? Sei lá, é um lugar paradisíaco, mas o que realmente atrai nesse lugar? É a praia? É um hotel XYZ? É a cultura? Você entende que, assim, eu acho que quando a gente fala dessa riqueza de ostentação e do que as pessoas desejam, de certa forma, eu acho que são desejos meio vazios mesmo. E eu acho que isso é uma coisa que explica porque tem tanta gente que enriquece e aí tem dinheiro pra fazer tudo, só que nunca se sente preenchida. Sabe? Isso aqui virou uma conversa meio espiritual, né? Mas assim, nunca se sente preenchida, porque parece que a pessoa, ela tá, tá meio que fazendo as coisas por fazer, porque é o que todo mundo faz, então é o que todo mundo quer, deixa eu querer também, entende? E eu poderia muito bem vir aqui e dizer que eu não acho que você tem que querer ter um grande significado para todas as coisas que você deseja na vida. Mas agora parando pra pensar, eu acho que sim, porque eu acho que é isso que dá essa sensação de preenchimento pra gente, sabe? De você tá ali alinhado com alguma coisa, de você fazer parte de alguma coisa, de que aquilo seja algo significativo pra você. Mesmo que seja uma coisa assim, supérflua. Eu não tô falando que é ruim você desejar coisas que todo mundo deseja. Mas o que eu tô falando é que vale a pena você parar, colocar a mão na consciência e pensar, pô, por que eu quero isso? O que tem nisso que me agrada? O que tem nisso que tem alguma coisa a ver comigo? Por exemplo, desse exemplo das Maldivas, mas você simplesmente pode ser uma pessoa que gosta muito de praias e de lugares paradisíacos e de estar em contato com a natureza. E eu não tô aqui pra fazer julgamentos de ninguém, até porque a viagem dos meus sonhos, o meu maior sonho de vida é viajar pra Disney. Então, assim, mas você, tipo, pra mim isso não é uma questão assim, nossa, eu quero ir pra Disney. Porque todo mundo vai pra Disney. Porque todo mundo que tem dinheiro viaja pros Estados Unidos. Então eu quero viajar pros Estados Unidos também. Tipo, pra mim não é sobre isso. Sabe? Porque eu genuinamente me interesso pela Disney. Eu sou obcecadíssima por o que eu acho que foi a maior criação do Walt Disney na vida dele. Entendeu? Não foram os estúdios, foram os parques. E é uma coisa que eu admiro muito, assim, falando numa questão de design, de arte, de arquitetura, de cenografia. É uma coisa que eu admiro muito e que eu tenho muita vontade de conhecer, sabe? De ver com os meus próprios olhos. Outro exemplo, eu tenho muita vontade de ir pra Nova York, que é um lugar mais clichê
pra se querer viajar do que Nova York. Só que pra mim, Nova York não é só um pontinho aqui no mapa, pronto, viajei pra esse lugar. Não, é tipo, sabe, a cidade do design, da arte, tem musicais, falando sobre arquitetura, é surpreendente, sabe? Então, pra mim, tem esses significados, sabe? Simplesmente são coisas que eu realmente me interesso. Não são coisas que eu quero ir só por ir. Inclusive, eu parei aqui um segundo pra pensar. Eu acho que não tem nenhum lugar do mundo que eu quero conhecer só por conhecer. Só porque, vi aqui no meu Instagram alguém viajando pra lá, então quero viajar também, sabe? E isso se aplica, assim, até a coisas muito pequenas. Por exemplo, quero ir num restaurante. Vi um restaurante aqui no TikTok e eu vou nesse restaurante. Mas o que me chamou a atenção nesse restaurante? Foi o tipo de comida? É uma culinária estrangeira? Fica num lugar assim, assim, assado? Tem uma cara assim. Sabe? É você ter uma clareza do porquê que você quer fazer as coisas que você quer fazer. E isso pode te levar para adquirir um grau de conhecimento sobre você mesmo que você ainda não tinha parado para pensar antes. E pode te guiar para viver uma vida que ela é mais significativa e mais alinhada com a pessoa que você é e uma vida que é sua. E nessa mesma pegada, eu acho que a gente tem que pensar nas nossas metas de ano novo. E como muitas pessoas, por exemplo, vão fazer metas e aí elas pesquisam, tipo, lista de metas de ano novo. O que fazer de metas para o ano novo? E aí elas buscam inspiração na vida das outras pessoas para criarem metas para elas mesmas. Como que você pode se conhecer tão pouco que você não sabe o que você quer para você mesmo e você precisa procurar no outro? Às vezes um outro que você nem conhece. Não é meio maluco isso? Pra mim isso é meio maluco. Eu acho que é melhor você simplesmente não criar metas, sabe? Ou você se jogar de vez nesse processo de se descobrir e de se conhecer. Talvez isso daqui é uma hipótese que eu acabei de pensar. Isso seja uma explicação pra por que as pessoas... Por quê? Gente, me embaralhei toda aqui, pera. Talvez isso seja uma explicação para por que existem algumas metas que elas são tão convencionais, tão comuns, que sabe, você balança uma árvore e cai 15 pessoas que querem a mesma coisa. O que não é errado, não tô falando pra ninguém ser diferente. Estou falando que você realmente quer isso? Ou você só cai porque tá todo mundo querendo? E nisso, assim, nessa vibe de começo de ano, que as pessoas costumam fazer metas mensuráveis, às vezes pode ser um pouco perigoso, pode acabar tocando em alguns lugares que vão te colocar em detrimento com você mesma. Por exemplo, ter um determinado tipo de corpo. Às vezes a gente fica... tá tão dentro do que a sociedade espera da gente que na busca de ter um corpo perfeito, a gente desenvolve um ódio pelo corpo que a gente já tem, sabe? Você, no processo de perder peso, ou ganhar massa muscular, ou whatever que tem a ver com isso, você aprende a se punir, sabe? A se odiar, a se criticar, a ficar vigiando cada passo que você dá. E vira uma coisa meio cansativa. E aí você acaba se vendo nesse lugar de estar desejando ter um corpo do tal tipo porque é o corpo que tá na moda agora. E você começa a fazer coisas terríveis com você mesma, sem se questionar, sem parar pra pensar o que aquilo significa pra você, sabe? Então, às vezes, a sua meta é perder 20 quilos, porque você não para de se comparar com quem toma injeção toda semana. E aí, no final do ano,
Se você não atingir a sua meta, você vai atingir uma outra coisa, que é se odiar um pouquinho mais do que no ano passado. Esse que é o perigo da gente não questionar, sabe? Eu acho que esse episódio, na verdade, é espalhar a palavra do questionamento, sabe? Gente, vamos começar a fazer perguntas. Eu não consigo imaginar como seria a minha pessoa se eu não fosse uma pessoa tão questionadora. E eu acho que é importante a gente pensar nisso. Porque, por exemplo, igual eu falei agora de uma questão de pressão estética. Mas às vezes você tá passando ali por uma questão de comparação e de você querer ter hábitos só porque são as coisas que estão na moda no momento. E quem é você? Sabe? Se tirar todas as trends do TikTok, você existe pra você desejar alguma coisa no seu ano. Não tem que ser uma coisa que tá aparecendo no seu feed do Instagram. Sabe? É necessário fazer essas perguntas. Porque às vezes você tá se propondo a fazer coisas que elas não fazem sentido nenhum pra você. É igual se eu decidisse hoje que eu quero correr uma maratona só porque tá todo mundo praticando corrida. Na verdade, essa moda da corrida já até passou. Enfim, é igual eu querer. Enfim, tô falando aqui, né? Vocês nem ouviram, mas teve uma breve interrupção. Voltando. Eu não gosto de suar. Não vejo, assim, grandes coisas na corrida. Eu sei que tem seus benefícios. Mas não é o esporte pra mim. Pra Giovana. Entende? E uma coisa que eu vejo muito nas redes sociais é justamente esse movimento de pessoas fazendo um monte de coisas e desistindo depois de, tipo, 2 semanas. E aí, isso vai acontecendo várias vezes no ano, e chega no final do ano e as pessoas ficam tipo, ai, mas eu não consigo ser consistente. Ai, mas eu não consigo fazer isso. Ai, mas eu não consigo. Já parou pra pensar que você simplesmente não quer? E por que o nosso não querer é tão errado, né? Parece que é ruim você não querer fazer alguma coisa. Às vezes você precisa fazer uma outra coisa, né? Uma alternativa para aquilo. Por exemplo, essa questão, né? É muito importante fazer atividade física e por uma questão de saúde. Mas se você não gosta de ir pra academia, por exemplo, e mesmo se você se preocupa com a sua saúde, você pode simplesmente tentar fazer outro esporte. E isso se aplica, assim, para qualquer tipo de hábito que você tiver interesse em construir. Vou falar de um hábito que eu tô construindo nesse momento, que é a leitura. Eu gosto muito de ler. Eu leio porque eu gosto. Porque eu acho divertido. Porque eu sou curiosa. Porque eu gosto de aprender. Agora, eu acho que é muito complicado para uma pessoa que, de novo, abre uma rede social e vê alguém falando sobre leitura e XYZ e ela se sente envergonhada por não ler. E aí ela decide que ela vai ler. Como se fosse errado não ter tanto interesse pela leitura. Eu gostaria que todo mundo se interessasse. Mas a gente vive num país que tem um déficit educacional muito grande e que é difícil de incentivar as pessoas pela leitura. E até quando você vai realmente ler, tem que ser um interesse genuíno. Porque se você tá lendo só porque você viu alguém no TikTok falando que aquilo ia te tornar uma pessoa mais interessante e inteligente, e não porque aquele livro te despertou a curiosidade para você ler aquela história em específico, provavelmente você não vai terminar de ler o livro. E eu tô falando isso aqui com voz da minha cabeça, não tenho nenhum dado. Nenhum dado estatístico para confirmar o que eu tô dizendo. Mas assim, na minha experiência pessoal, isso torna a leitura muito difícil. Torna todos os hábitos difíceis, porque simplesmente é uma coisa que não tem nada a ver com você. Ah, mas eu quero que tenha a ver comigo. Então, novamente, procure uma alternativa, procure uma forma de fazer aquilo funcionar com você. Mas não é porque tá funcionando com os outros que vai funcionar com você também, minha filha. A conclusão desse episódio, basicamente, eu acho que é: se conheça
E uma forma de você se conhecer é questionando seus desejos. E quando você se conhecer, você vai ter a capacidade de desejar coisas que estão mais alinhadas com você. E aí você vai poder viver uma vida mais significativa para você. O que significa também que você vai viver uma vida mais feliz. E em 2026, minha querida, eu desejo que você seja muito feliz. Gente, eu não sei mais. Estala o dedo. Bloguinho. Atualizações que você não pediu. Não estou mais de férias. Já voltei das minhas férias. E, na verdade, tem tipo uma semana só que eu comecei a trabalhar. Então, pra mim, oficialmente, o ano começou no dia 12 de janeiro. Do dia 12 de dezembro ao dia 12 de janeiro, eu estive num grande limbo temporal. Porque pra mim não era mais 2025 e também não era 2026. Tá sendo bem engraçado e interessante voltar pra rotina após esse um mês de férias, que pra muitas pessoas pode ser, né, tão comum, tão corriqueiro, mas pra mim não era. Eu nunca tinha tirado férias antes. Então foi muito bom, me fez muito bem. Eu me sinto renovada e capaz de enfrentar aí os próximos 300 e tantos dias que estão pela frente, 350 e tantos dias. Outra atualização muito legal. Hoje eu finalizei um diário. Quer dizer que eu escrevi até a última página do diário. E eu fui ver, só tem 4 meses escritos nesse diário, gente. Isso nunca, never tinha acontecido comigo. Porque os meus diários sempre têm, tipo assim, pelo menos duração de, sei lá, uns 10 meses, vamos dizer assim. Mas esse não, ele durou pouquíssimo tempo, o que significa que eu escrevi bastante. Que era uma das coisas que eu queria fazer na minha vida, porque eu acho que eu falei no começo do episódio, né, que eu sou uma pessoa bem introspectiva. Eu não falei. Eu sou uma pessoa bem introspectiva. E significa que eu passo muito tempo dentro da minha cabeça, falando com as vozes da minha cabeça. E às vezes isso me deixa maluca. E uma ótima forma de lidar com esse barulho interno é tirando os pensamentos da minha cabeça e fazendo com que eles tenham uma forma na vida real. Uma das formas de fazer isso é justamente escrever num diário. Eu também tô animada por conta disso, porque eu tô fazendo o Caminho do Artista agora, que é um livro sobre... O Caminho do Artista é um livro. Esse livro é um curso de 12 semanas para você se reconectar com a sua criatividade, com o seu artista interior. Mas eu acho que o livro é tão bom que ele se aplica a várias áreas da vida, né? Independentemente de se você é praticante de alguma arte ou não, né? Eu acho que é um livro sobre você se conectar com você mesmo. E um dos exercícios é fazer morning pages. Então, todos os dias, de manhã, religiosamente, eu escrevo 3 páginas inteiras no meu diário. Não são 2 páginas e meia. Não são 3 páginas e meia. São exatamente 3 páginas todos os dias. E eu tô na 3ª semana do Caminho do Artista e teve um dia que eu perdi. Olha só. Inclusive, amanhã vai ser o meu 20º dia escrevendo. E por que eu tô feliz com isso? Simplesmente, cara, porque eu nunca fui tão consistente com alguma coisa que é única e exclusivamente interesse meu. Sabe? Isso é uma coisa que é minha. Isso tem tudo a ver com o episódio de hoje. Eu sempre me senti, assim, meio egoísta por querer fazer coisas pra mim. E eu sempre fui muito de priorizar as outras pessoas. Então, fazer essa coisa que ela é só minha e me priorizar e conseguir ser tão consistente com ela tá me fazendo muito feliz. Outro hábito também que tá me fazendo muito feliz é a leitura, como eu falei. Eu também tô aí, tipo, 22 dias, eu acho. 22 dias seguidos lendo, todos os dias. E eu não tô assim, nossa, todo dia eu tenho que ler. Mas quanto mais eu leio, mais interesse eu tenho em ler.
sabe? Então, assim, realmente se tornou uma parte do meu dia. Chega um momento que eu tô até esperando a hora de eu ler um livro, sabe? Às vezes eu paro de fazer o que eu tô fazendo pra ir ler um livro, porque realmente me dá vontade de ler. E assim eu estou lendo todos os dias. Que coisa maluca, né? Quando a gente realmente só faz as coisas porque a gente quer fazer e pronto. E aí elas acontecem. Recomendação da semana, já que eu falei aí de livro, que eu tô lendo livros, etc e tal, vou recomendar um livro que é Se Você Pudesse Ver o Sol, da Anne Liang. Eu estou numa vibe nesse momento de querer assistir filmes, série, ler livros, ouvir álbuns de música, enfim, consumir mídias sem saber exatamente do que elas se tratam. Foi o caso desse livro. Foi um livro que eu li sem saber a sinopse. Não sabia nada. Eu só li esse livro porque é o livro do mês do Clube do Livro, que eu tô fazendo parte esse ano. E foi uma bela de uma surpresa. Sempre que eu faço isso, gente, geralmente eu tenho uma bela de uma surpresa. Não é o caso sempre, na verdade, na maioria das vezes. Porque na semana passada, eu e meu namorado, a gente foi assistir um filme sem saber do que se tratava. E era um filme péssimo. Não assistam, tá? Chama Sangue Negro, eu acho, alguma coisa assim. É um filme sobre petróleo. Muito chato, muito ruinzinho, tá? Mas enfim, voltando no livro, eu tô fazendo essa coisa de ler sem saber do que se trata. Então, é muito divertido. Recomendo pra todo mundo fazer coisas assim. Então, se você ficou curioso pra saber, nossa, mas como será, né? Quer ler um livro sem saber do que se trata. Pare de ouvir esse episódio imediatamente, porque aí você vai ter a experiência de ler se você pudesse ver o sol sem nenhuma informação prévia. Mas se você quiser saber do que se trata, vou falar agora. Novamente um alerta. Se você não quiser saber, saia desse episódio. Não esquece de seguir o podcast no Spotify. Saiu? Então vou falar para quem ficou. É um livro sobre uma estudante de ensino médio na China. Ela estuda numa escola de elite. E aí, um belo dia, os pais dela falam pra ela que ela vai precisar sair daquela escola porque eles não têm mais dinheiro pra poder continuar pagando a mensalidade, que é raríssima. Ela tem bolsa, mas é só uma bolsa de 50%. Isso começa a mexer um pouco com a cabeça dela, que já não é das melhores, porque ela sofre muito com a pressão acadêmica de ser a melhor aluna da turma e sempre ter que se superar e ter que ter as notas mais altas, porque ela pretende entrar numa Ivy League, que é uma universidade de elite, e etc e tal. E aí ela acaba despertando uma habilidade nela mesma, que é de ficar invisível. Nisso, ela decide usar a invisibilidade a favor dela. E o resto você vai precisar ler. Esse é um livro que fala muito sobre ansiedade, sobre pressão acadêmica, diferença de classes sociais. Fala muito de uma questão geracional, de você sentir que você deve alguma coisa para os seus pais, porque eles investiram tanto em você com tão pouco. Então, é assim, muito tocante. Eu acho que pode atingir as pessoas de formas diferentes. Pra mim, foi 5 estrelas. Eu chorei no final lendo os agradecimentos da autora. E é um livro, assim, que mudou a minha vida. Sabe, existe a Giovanna antes de Se Você Pudesse Ver o Sol e a Giovanna depois. E por hoje é só, minhas lindas. Se você gostou desse episódio, quer dizer, gente, vamos fazer uma despedida, né? Você gostou desse episódio? O que você pensou? Ficou aí na sua cabeça? Grudou na sua cabeça? Era a intenção. Eu espero que daqui 5 dias, quando você estiver indo dormir, você lembre dessa pergunta. E eu espero que você acorde de madrugada e você pense nisso, porque a minha intenção aqui era sim alugar um triplex na sua cabeça. Na verdade, eu queria criar uma cidade inteira na sua cabeça. E eu espero que eu tenha conseguido.
Se você gostou desse episódio, não se esqueça de seguir o podcast se você está ouvindo no Spotify, se inscrever se você está ouvindo no YouTube e não sei como que é na Amazon Music, mas agora esse podcast está disponível nessas 3 plataformas. Deixe sua avaliação, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas, porque me ajuda bastante. Me siga nas redes sociais, @gvnprcn ou @omeutake. Se inscreva na minha newsletter, omeutake.substack.com. E é isso. Por hoje é só. Isso é tudo, pessoal. Será que isso é copyright? Falar isso é tudo, pessoal? Não sei. Vou tentar descobrindo. Um beijo e a gente se escuta no próximo episódio. Tchau!